Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel! Chega representando com like porque tem notícias do Coringão. E sem mais delongas, vamos direto para as notícias, fiel. Então, fortalece aí com like. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o Coringão tá vivo, pessoal. Vamos pro vídeo e fortalece com like. Colocar o Vladimir Bianchini no pacote do UFC. É melhor. Que tá muito sexto ano. Para falar do adversário do Flamengo no final de semana, o Corinthians. Que, obviamente, o Corinthians, mais preocupação no brasileiro, em sair da zona do rebaixamento. Tem um jogo importante na quinta-feira. Vladimir Bianchini, bom dia. É isso, Abel. Um bom dia para você, um grande abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians tem uma semana muito importante, porque na quinta-feira, na Neoquímica Arena, encara o Atlético Paranaense, duelo decisivo e direto na luta contra o rebaixamento. E no domingo, enfrenta o Flamengo pela Copa do Brasil, também na Neoquímica Arena. Precisa reverter uma desvantagem de um gol, também um jogo bastante importante, que pode valer uma vaga na final da competição. O Corinthians que se prepara nessa semana, viu, Abel, para pagar a multa pelo Hugo Souza. Isso porque o Corinthians fez o pedido de compra em relação ao Flamengo, manifestou o desejo, mas o Flamengo ainda não respondeu. Então, se o Flamengo não responder até o jogo de domingo, e principalmente se ele recusar as garantias que o Corinthians oferece, como tem um contrato de empréstimo em vigência até o final do ano, o Corinthians teria que pagar novamente a multa de R$500 mil. Já pagou 1 milhão, né? Porque o Hugo Souza jogou 2 vezes contra o Flamengo, vai ter que pagar de novo. Então tem essa questão do imbróglio aí, Corinthians e Flamengo. A gente sabe que tiveram alguns problemas entre os clubes, né? Principalmente no começo do ano, quando houve a compra do Mateuzinho, depois o pedido do Corinthians na CBF para que as datas voltassem ao original, quando o Flamengo pediu a troca das datas e a CBF aceitou. Então tem essa polêmica nos bastidores entre as equipes. O Timão que treina nesta semana, visando esse jogo do Atlético Paranaense, que é o mais importante do ano, principalmente pensando na luta contra o rebaixamento, e não está tendo nessa data FIFA os jogadores Romero, que está no Paraguai, e também o zagueiro Félix Torres, que serve à seleção equatoriana. Já o jogador José Martins, da Venezuela, foi suspenso do jogo contra o Paraguai agora na data FIFA, deve retornar mais cedo e estar no jogo contra o Atlético Paranaense. Tanto o Romero quanto o Félix Torres devem chegar na quarta-feira. Então precisa ver como que vai estar a questão física deles, justamente para saber se o técnico Ramon Dias pode utilizá-los na partida contra o Furacão. O Corinthians que também prepara o retorno de 2 jogadores importantes do elenco. Tanto o Thales Magno quanto o Alex Santana, que sofreram lesões, ficaram de fora durante algumas partidas. O Corinthians acelera o processo de recuperação, eles têm se recuperado muito bem, podem estar à disposição aí nos próximos jogos. Lembrando que o Corinthians terá a volta do Fagner, do André Ramalho e também do Romero, que cumpriram suspensão automática no jogo contra o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro. Volto com vocês. Obrigado, Vladimir Bianchini, lá no Parque São Jorge, trazendo boas notícias para o Corinthians, hein, professor? Enfim, né? Pelo menos dentro de campo as notícias são boas. Fora tem outras questões financeiras aí. E outra boa notícia é um adversário também numa situação complicada. Teve protesto da torcida do Atlético no sábado, na frente do CT. Quer dizer, tranquilo o Atlético também não está. O Vladimir falou do jogo do ano, né? Do jogo chave. Com o Corinthians sempre até o próximo. Sempre o próximo. Mas realmente é um jogo chave em termos de classificação. Boa notícia essa do Martins, um jogador de pegada. Contar com ele vai ser importante nesse momento. Volta possível do Thales Magno. Corinthians com uma cabeça bem melhor. Fagner voltando. Fagner André voltando. Ramalho, né? Uma cabeça bem menor. A possibilidade de ter o Romero, mais até do que o Félix Torres. Eu acho que o Félix dá para trabalhar com outros zagueiros ali, seja com 2 ou seja com 3, mas o Romero faz falta também essa força que ele dá, né? Essa força moral para o ataque do Corinthians. É mais uma decisão, né? Decisão em cima de decisão. Tem tudo para ser um jogo complicado. Óbvio que se você for analisar o momento do Atlético Paranaense, os últimos jogos, com mudança de técnico, mesmo o Lúcio ainda não conseguiu melhorar o que estava muito mal no Atlético Paranaense, mas é um time desesperado. E a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, você joga contra o líder ou você joga contra o time que está lá na zona do rebaixamento, são sempre jogos difíceis.
Então é um jogo, assim, complicado, eu vejo, para o Corinthians, viu, Mari? Também. E hoje, nesse recorte do tempo no futebol, o Corinthians ele apresenta melhores e maiores possibilidades de sair dessa zona de rebaixamento do que o Atlético de não perder posições. Porque o Atlético já está há um tempo apresentando muitas dificuldades nas partidas, né? Assim, muda de treinador, ainda não tem tempo suficiente para encaixar com o novo comandante, mas passando dificuldades dentro de casa, que chegou a ser uma fortaleza impressionante mesmo, né? E fora de casa também. Então, assim, o Atlético tendo muitas dificuldades com diferentes adversários, diferentes competições. O Corinthians ele já tem mostrado uma evolução com o Ramon, muito mais nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. Mas aí é a hora do resultado aparecer para o Corinthians. Em Né? termos de desempenho, é um time em viés de alta, o Corinthians, contra um time em viés de baixa, que é o Atlético. Exatamente. Desempenho por desempenho, hoje eu aponto o Corinthians como favorito nesse jogo. Sem dúvida. Pelo desempenho, mas é um jogo, sabe que jogo... Um jogo que vai passar muito por aqui. Né? Teve um jogo parecido com esse recentemente, Corinthians e Atlético Goianiense, que o Corinthians acaba ganhando por 3-0. Mas teve um primeiro tempo bastante difícil. Contra um time que, comparando Atlético Goianiense e Paranaense, o Goianiense também não vinha mostrando desempenho, mas dificultou a vida do Corinthians aqui, com muito menos potencial do que tem o Atlético Paranaense. Então é um jogo para ser encarado com muita seriedade, acho que nem precisa falar isso. Os jogadores do Corinthians, eu acho que têm se preparado todos esses dias pensando nesse jogo com muita seriedade, assim como o Atlético. Também. A gente fala do desespero corintiano, mas o Atlético tem os seus problemas. Desespero dos dois lados. O Atlético sabe disso. O Corinthians está na zona, querendo sair, e o Atlético Paranaense, Muito se não ficar esperto, pode entrar. Pode entrar, inclusive, nessa rodada. Se perde para o Corinthians e dependendo de outros resultados, o Atlético Paranaense... Ele terá jogos a menos, mas sim, o Corinthians ultrapassa o Atlético Paranaense se vencer. Exatamente. Mas aí vai depender do jogo do Fluminense, né? O Fluminense está com 30 pontos, o Atlético Paranaense está com 31. Olha, o Vladimir Bianchini, ele trouxe notícias boas ali para a comissão técnica do Corinthians, os jogadores lá da data FIFA, falou também do Thales Magno, do Alex Santana, que vão se recuperando e, de repente, podem virar opções também, mas sempre tem agito fora de campo no Corinthians. É incrível, né? Sempre tem. E o presidente do Cuiabá deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, se não estou enganado, para o Alexandre Pretzel, e falou sobre o não pagamento do Corinthians em relação ao Ranieri. Vamos acompanhar. A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians está feito, porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se a parcela tiver em dia, né? Se o jogador X foi comprado do time Y e a parcela está atrasada ou não está pago, ou alguma coisa assim, não pode jogar, o time não pode escalar. Você tem um clube aí que está disputando para permanecer na Série A junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, e que está contratando jogadores de seleções. Olha, eu dou razão ao presidente do Cuiabá. Eu fico imaginando uma situação. Imagine, você corintiano que está bravo, ouvindo aí as reclamações do Cuiabá, imagine alguém que está te devendo dinheiro, que não te paga, e você vê o cara desfilando em carrões, fazendo grandes viagens. Guardadas as proporções, é isso que o Cuiabá está vendo. É óbvio que não é só o Corinthians que faz isso, mas não justifica. O Corinthians também faz. E o que ele falou ali, olha, eu não acho uma má ideia, não. Contrata o jogador, quer escalar? E aí estou falando em relação ao Corinthians, que é o assunto agora no momento. Qualquer time. Paga. Ah, não pagou. Parcela da compra do jogador. Ele não pode ser... Vamos ver se essa regra um dia entrar em jogo, se vários times não vão ter que mudar sua maneira de agir. Eu gosto da ideia, Eugênio. É uma proposta, né? Está na mesa aí, né? Se você não quitou o que está devendo em relação àquele negócio que o jogador... Aí eu acho que acaba também pegando para o lado do jogador, né? Mas inibe esse tipo de prática por parte dos clubes.
Se bem que a gente tem aí algumas mudanças... Que ia ter vêm de a jogador caminho. de fora, hein? Nossa. Vários times aí. Tem algumas mudanças a caminho na lei de transferências, tá? Houve um caso, a decisão do Parlamento Europeu semana passada, ou há 2 semanas, lá no caso do Diarra, que pode mudar radicalmente. A FIFA hoje, inclusive, já anunciou que vai estudar mudanças na lei de transferências a partir dessa decisão, porque influi diretamente, né? A lei da FIFA não pode se sobrepor à lei dos países. E isso pode acabar, inclusive, com a multa rescisória. Aí vai dar um rolo danado, a gente vai ver o que vai acontecer no futuro. Mas é uma proposta aí do presidente do Cuiabá para forçar o clube a pagar. E realmente, né? Você vê, o Flamengo rejeitou o que foi divulgado no final da semana passada com pompa e circunstância. Hugo é nosso, Hugo é do Timão, Hugo não sei o quê. O Flamengo, peraí. Foi feita uma proposta, o Flamengo não aceitou as garantias do Corinthians. O Corinthians não pagou o Hugo. O Corinthians fez uma proposta, vou parcelar em tantas vezes e a garantia é essa. Aí o Flamengo olhou, peraí, mas essa é a mesma garantia que você me deu no caso do Mateuzinho. Não pode, essa garantia não vale para 2. O Flamengo, em princípio, não aceitou a proposta do Corinthians e o Hugo, até agora, também não está oficializado como jogador do Corinthians. Então é muito difícil a situação. Por quê? O que o presidente do Cuiabá colocou ali. Desculpa, eu estava vendo aqui que eu tinha esquecido, não sei nem se a pronúncia eu vou falar corretamente. Cristiano Dresch. Dresch, presidente do Cuiabá, só para citar o nome. Diga, mas você concorda com a reclamação dele? O que ele colocou ali, concordo, e o que ele colocou revela a falta de credibilidade do Corinthians no mercado do futebol brasileiro. E vou além, não é só brasileiro. Se você for lá na Argentina perguntar para o presidente do Tajeres, ele vai falar a mesma coisa. Em relação no caso do Garro lá. Então, hoje, é um clube que está contratando, que contratou vários jogadores no meio do ano agora, sem pagar aqueles que ele já tinha contratado antes. Então, o mercado vai se fechando. Por isso, o Flamengo, num primeiro momento, não aceitou a proposta pela efetivação da compra que tinha sido anunciada com pompa e circunstância no final da semana passada do goleiro Hugo Souza. Quem deve nunca tem razão, né? Não tem razão o Corinthians agora, como não tinha razão o Flamengo durante décadas, que foi o símbolo disso. O Flamengo montava times com dívidas até botar a casa em ordem. O próprio presidente do Cuiabá, nesse momento, ele parece também... Ele tem razão na queixa, mas tem muito do caso dele estar sendo diretamente afetado por isso. E aí a gente entra naquela esfera de que todo mundo chia em função dos seus interesses no futebol brasileiro, né? E reclamou do Galo também, com a negociação do Deivinho. Mas essa intensidade é porque justamente ele é o mais prejudicado por um Corinthians reforçado. A briga do time dele é diretamente com esse Corinthians, né? Professor, tudo bem, isso também, mas é no jogador dele que o Corinthians comprou, o Ranieri. Ele tem toda a razão. Eu comecei o discurso falando aqui, quem deve nunca tem razão. Quem deve tem que pagar. Eu só fico com o pé atrás porque os paladinos aparecem na hora que a água bate no bumbum deles, né? Isso em relação a tudo, em relação à dívida de clube, em relação à arbitragem, é cada um puxando para a sua sardinha. A gente tinha que parar e pensar numa mudança estrutural. O que ele propõe é interessante, é o óbvio. Quem deve não pode gastar. Isso na vida é assim. Mas é um controle muito difícil. Viu o exemplo que eu dei? Precisa ver se todo mundo vai Imaginou alguém te devendo, professor? Já desfilando com carrão? Já aconteceu muito. Viajando pelo mundo e usando roupa de grife? Já aconteceu. Não muito, mas já aconteceu numa vez específica. E que você ficou com vontade? Você que deve, sabe de... É de você que eu estou falando. Viu, professor? Mercado compra, professor. Há muitos anos. E não recebeu? Professor? Muitos anos. Não, nem era real ainda. O cara em grandes restaurantes, professor. Eu sei. Desfilando de carrão e não te paga. Como diria o Adoniran Babó, dá raiva mesmo. Você fica com raiva. Fala, Mari. Não, e assim, vai valer para todo mundo, né? Essa proposta dele, caso acontecesse. Inclusive para ele. Inclusive para ele. Mas ele tem um ponto ali interessante, que assim, quando você tem os dois times brigando pela mesma situação no campeonato, dentro de campo, valendo as mesmas regras, enfim, e fora dele, o Cuiabá, que a gente já falou aqui várias vezes, que faz um trabalho correto, desempenhando em campeonato, respeitando todo o processo, enfim, né, correto nas finanças, pagando certinho os jogadores.
e o Corinthians não, fica desigual. Não tem como, fica desigual. Hoje o Cuiabá é o prejudicado porque é para ele que o Corinthians está devendo. Mas, independentemente, a saúde financeira dos clubes, você vai fazer isso com outro clube, você vai prejudicar o orçamento do clube menor, que está dependendo desse pagamento, desse dinheiro para continuar no processo de evolução do clube, enfim. Eu acho que ele está certíssimo na condição dele ali. O Corinthians, essa diretoria especificamente, herdou muita coisa da passada, mas tem errado muito também. E um dos erros é isso, é você se envolver em mais dívidas para poder sair de uma situação muito chata de Campeonato Brasileiro, porque o Hugo hoje, por exemplo, ele é essencial para o Corinthians. Sim. Assim como o Ranieri já foi em outro tempo, porque o Corinthians fez um bom mercado, mas o Ranieri também já foi essa peça, que não podia ficar fora, porque o Corinthians não tinha... O Ranieri era o melhor do primeiro mercado. Era o melhor do primeiro mercado, exatamente. Então, você vai acumulando dívidas atrás de dívidas, sendo que você já herdou uma mala muito pesada. A diretoria segue repetindo os mesmos erros de anos do Corinthians. E de várias diretorias. Várias. Né? Porque o presidente Erro de Duílio, anos. O presidente Duílio participou de um Bola da Vez aqui. Eu mandei uma pergunta gravada para ele a respeito do que estava sendo feito sobre o nome do Corinthians estar sendo sempre envolvido nessas coisas, de não paga marmita, sabe, penhorar taça, penhorar Parque São Jorge, essas coisas. Eu falei, presidente, fiz uma pergunta bem direta. Eu falei, presidente, o que o senhor está fazendo para dar um basta nisso? Para o nome do Corinthians nunca mais ser envolvido nisso. E aí ele veio com aquela história de que a mídia fala do Corinthians porque dá audiência, sabe? O que é tapar o sol com a peneira? No sentido de que eu citei aqui o Flamengo, durante anos o Flamengo foi sinônimo disso, o Vampeta falava, eu fingia que jogava, eles fingiam que pagavam. O Flamengo deu um basta nisso. Do Bandeira para cá, não se fala mais nisso envolvendo o Flamengo. Hoje o Flamengo está no outro lado da história. Hoje o Flamengo é um clube que pode cobrar o Corinthians pelas fracas garantias financeiras que o Corinthians está oferecendo. Né? Mas teve um divisor de águas no Flamengo. Eu não vejo isso no Corinthians. Eu sei que isso acontece com todos, mas no Corinthians especificamente, alguém tem que passar a se envergonhar desse tipo de coisa. E a dívida aumentando. Claro. Então, empurrando com a... Pessoal, é isso mesmo. Isso tem que acabar no Corinthians. O Corinthians já passou muita vergonha por causa de dívida. Já foi taça empenhorada, a taça do Mundial. Taça do Mundial já foi penhorada, é dívida com marmita. Mas isso, se Deus quiser, um dia acaba. Isso um dia acaba no Corinthians. Vai ser com o Augusto Melo? Acredito que não. Acredito que não. O Augusto Melo é presidente do Corinthians e foi o menos pior que tinha. Porra. Olha os presidentes do Corinthians, Augusto Melo e o André Negão. Porra. Não tinha escolha, era o Augusto Melo mesmo. Mas eu tenho esperança que um dia o Corinthians vai ter um presidente tipo Paulo Nobre, tipo até mesmo a tia Leila. Um Bandeira de Melo, um Landim. Por enquanto, temos que se contentar com o Augusto Melo. Fiel, representa com like aí, fortalece.